E hoje eu quero convidar aqui o Pedro Jardim. Ele vai estar compartilhando com vocês um pouco do testemunho dele. O Pedro, ele tem uma experiência de testemunho cristão. Eu acho que vai falar só de uma, mas ele tem duas áreas que ele atua. Ele é médico, trabalha num posto de saúde como cristão. E ele vai compartilhar, além disso, eu acho que ele não vai falar, não vai ter tempo, mas, para quem não sabe, ele é um excelente jazzista, né? E a gente gosta disso também. Vem, Pedro. Graça e paz, meus irmãos. O excelente aí é por conta do Igor. Realmente eu gosto muito de jazz mesmo. Agora, é engraçado, porque a gente está aqui sempre tocando e tal, na frente da turma toda, mas quando vai falar, dá um frio na barriga, dá uma bambeada nas pernas. Se fosse só para tocar aqui, eu tocava tranquilo. Gente, graça e paz, eu sou o Pedro, então, como o Igor falou. Sou médico e trabalho lá no Centro de Saúde, no Ribeiro de Abreu. É um bairro mais pobre, ali na região nordeste, ali para os lados do São Gabriel, do 1º de Maio, para aquela banda ali. Talvez alguém já tenha ouvido falar. E no trabalho, eu vou falar mais da parte médica, até porque da parte artística, a minha mãe, a Cláudia, já falou um pouquinho sobre o projeto Arte Prosa, que a gente tem trabalhado. E também a Rafa Zenft também falou um pouco da parte dela nas artes plásticas. Então, vou focar mais no testemunho da parte médica. A medicina ela é interessante porque está sempre muito próximo das pessoas, né, e lidando assim, diretamente com o sofrimento das pessoas. E a gente tem, assim, basicamente, talvez assim, 3 ou 4 relações. A relação do médico com o paciente, que é assim, o objetivo fundamental da medicina, né, que é o centro assim, da medicina. A relação com os colegas, e aí compartilhar de experiências, o suporte no cuidado de algum paciente, ajudando o outro, e a própria elaboração de projetos juntos, essas coisas. A relação com o sistema público de saúde, com os gestores, né, e também a relação interna mesmo assim da gente com a medicina, os nossos estudos, o aperfeiçoamento pessoal nas teorias e nas técnicas e nas habilidades médicas. Eu tenho, acho que uma maneira simples assim da gente perceber, para mim, né, uma forma simples de perceber para mim a missão do cristão é basicamente 2 coisas. O testemunho de vida, que é onde a gente vai manifestar as virtudes cristãs, né, a fé, a esperança, o amor, e buscar a manifestação e o estabelecimento do reino de Deus, onde quer que a gente esteja, reconhecendo que Jesus é o Senhor sobre tudo. E, por outro lado, uma outra parte assim, da missão cristã que eu considero é a proclamação, a pregação do Evangelho da cruz. Então, eu tento sempre trabalhar nessas 2 frentes, assim, dentro do contexto da medicina, lá no consultório, lá no posto de saúde que eu trabalho. E também na minha preparação em casa, assim, para os estudos, eu sempre tento estar aperfeiçoando o conhecimento que eu tenho sobre o que é o ser humano, sobre a visão que Deus tem da saúde, do que é o homem. Então, acho que isso ajuda muito a gente, né, essa percepção. Esse conhecimento que a gente tem a partir da Bíblia e tudo, que a gente tem adquirido muito aqui na Igreja Esperança. Então, essa ideia reformada de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso lhe dá dignidade por ter sido feito à imagem de Deus, mas também que ele sofreu os efeitos da queda e todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, isso traz uma sobriedade para a gente, em vez de ter uma visão romântica do que é o ser humano, que muitos humanistas têm, a gente tem uma visão um pouco mais sólida, mais realista disso, né, reconhecendo a queda de um ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então tem essa tensão da dignidade e do pecado, né, que o homem vive. E também essa noção da queda nos traz, acho que, uma postura mais humilde diante do outro, porque a gente sabe que nós também somos pecadores, sem mérito nenhum, e fomos salvos somente porque Deus escolheu nos amar. Deus escolheu manifestar a graça dele a nós e nos
tornar alvos da sua graça. Então, quando eu me relaciono com o paciente, seja ele cristão ou seja ele ímpio, eu nunca posso me colocar diante dele como superior ou com um olhar altivo por ser cristão ou por ter uma visão mais realista, como eu acabei de falar, do que é o ser humano, né? Eu também sou pecador, assim como ele, do mesmo jeitinho. Então, isso acho que a gente coloca a gente no nosso lugarzinho, sabe? E eu queria contar um caso de uma paciente que eu atendi, que eu acho que ilustra um pouquinho do que o cristianismo e a fé em Deus, em Jesus, faz na vida de uma pessoa. Contar esse testemunho dessa paciente em paralelo com o testemunho de várias outras pessoas que eu atendo lá que não são cristãs. Então, o que acontece é o seguinte: de fato, a gente trabalha num bairro mais carente, que tem uma influência ainda grande do tráfico. Então, a gente vê histórias de vida muito sofridas, assim, pessoas que, por exemplo, essa mulher, ela veio do interior, de uma criação muito opressiva, e aí não podia estudar, porque mulher não podia estudar, trabalhava lá na roça, e trabalhava pesado, pais muito autoritários, veio para a cidade, casou, o marido envolveu com álcool, com essas coisas, começou a se tornar mais agressivo, aquela estrutura familiar, aquele negócio horroroso. Aí o filho mexe com droga, o outro é preso, a filha está enrolada com o cara, está quase divorciando, que o cara bate nela também. Você vê a vida da pessoa, aquele caos, assim, desde que ela se entende por gente, aquela tragédia. E aí, um certo dia, ela chegou lá no consultório, assim, triste, porque ela tinha acabado de se tornar viúva. Mas eu me empatizei assim com o sentimento, simpatizei, né, com o sentimento dela e tudo, naquela dor que ela estava sentindo. E perguntei, mas como é que está aí eu sabia que ela era cristã, como é que está aí a parte espiritual, você ainda está indo na igreja, como é que está a sua vida com Deus e tal. Na mesma hora, aquele semblante pesado dela abriu um sorriso e ela começou a falar da esperança que ela tinha em Deus. Ela disse que o marido tinha convertido pouco tempo antes de falecer, e toda aquela história de vida, todo aquele caos, toda aquela situação pesada e profundamente dolorosa deu lugar assim a uma paz visível na expressão dela, que só pode acontecer pela esperança que ela tem em Jesus. E eu fiz o paralelo dessa situação com o caso de várias outras pessoas que eu atendo, que têm situação semelhante, que vivem uma vida muito sofrida e que não têm a fé em Jesus. E assim, é desesperador ver a agonia dessas pessoas que não tem horizonte nenhum adiante de si. Você vai falar o que para uma mulher dessa? Não preocupa não, as coisas vão dar certo, as coisas vão melhorar. Você sabe que não vai, porque a situação toda assim da família, da sociedade, do meio que ela vive, é tudo caótico, é tudo desgraça, e não tem perspectiva de aquele negócio mudar. Não é o Estado que vai melhorar, não é a força de vontade dela que vai fazer. Não sou eu lá com a medicina que vou mudar essa situação dela. E a gente vê assim, a agonia, o desespero de você não ter o que falar para a pessoa, em que esperança dá para ela, e ela também não enxerga esperança nenhuma. O que eu costumo tentar fazer nessas situações é uma coisa que eu aprendi lá no livro de Provérbios. Tem um provérbio que diz: não repreenda o escarnecedor para que ele não te odeie, mas repreende o sábio, ele vai te amar e vai se tornar mais sábio ainda. Tem duas formas de a gente ver isso: ou duas pessoas, um escarnecedor e um sábio, ou uma forma que eu prefiro ver esse provérbio é que cada pessoa tem um pouco de estultícia e um pouco de sabedoria, mesmo aqueles que não são cristãos. É claro, Deus derramou a graça comum dele sobre todo mundo e todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o que eu tento perceber é, em vez de massacrar a pessoa naquilo que é estulto do pensamento e da fala dela, eu tento encontrar pontos de sabedoria ali
E a partir desse ponto, expandindo a percepção dela, falando, não, mas você falou isso é verdade, mas qual a implicação disso em tal área, em tal área, em tal área? E aquele pontinho de luz que, pela graça de Deus, ele deu àquela pessoa, ele vai criando força e vai dissipando as trevas em volta, e ela mesma vai percebendo as contradições do próprio pensamento. Então, essa é uma forma muito interessante que eu tenho tido experiência lá de introduzir, né, alguns princípios cristãos do reino de Deus. Enfim, é um trabalho muito bonito, muito gratificante, mas também frustrante, porque a gente o tempo inteiro se vê diante de limitações do sistema público, né, da sociedade corrompida que as pessoas estão inseridas. Mas se a gente, aos pouquinhos, com muita oração, com muita dedicação, com o apoio de outros irmãos que tem lá também, da família, da minha esposa, daqui da comunidade, a gente vai trabalhando para tentar fazer uma coisa melhor, né? Obrigado, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, que história bacana. Então, essa é um dos muitos exemplos que nós queremos compartilhar com você sobre o que é ser cristão nas diversas áreas da nossa vida, da nossa existência. Irmãos, eu sei que é um desafio. Eu sei que às vezes não é fácil para a gente entender como integrar o senhorio de Jesus com a nossa vida concreta. A gente ainda é meio viciado em achar que a missão cristã ela está restrita a uma espécie de clero, de gente que é iluminada, tem chamado missionário para quebrar o pau. Né? E aí você está lá trabalhando, agradecendo a Deus, porque você é funcionário público, você não vai ter que fazer missões no campo missionário, não tem que ir para a África, não. Você tem seu contra-cheque estável lá todo mês. Graças a Deus que o irmão lá que vai quebrar o pau na África, eu vou ficar aqui de boa, recebendo meu salário todo mês, orando por ele quando ora e ajudando ele quando ajuda. Irmãos, não, a gente tem que quebrar esse paradigma, a gente precisa entender que a missão cristã é uma missão universal para todo cristão. Todo cristão é um missionário, todo cristão é convocado por Deus para estar em missão. Encare o lugar de trabalho que você está, o círculo social que você convive, como um grande espaço, uma grande dimensão de testemunho do Evangelho e do que é Jesus Cristo. Né? A gente sabe que isso exige de nós, é claro, um discernimento. Não sei se você tem ouvido nessa série de testemunhos, cada um vem oportunizando esse espaço do trabalho, os seus potenciais criativos que Deus lhes atribuiu, suas capacidades, para a partir dessa capacidade manifestar a glória de Deus, né? Tanto com o testemunho verbal do Evangelho, como trabalhando com excelência naquilo que faz. É isso que faz o testemunho cristão acontecer, e a gente vai ver um pouco sobre isso agora. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, verso 8, um texto fundamental das Escrituras. Todos nós conhecemos alguns trechos desse texto, e o tema de hoje é a igreja local e a missão. E a gente tem feito um esforço para você entender que esse desafio é seu, é nosso. E que nós temos uma forma alegre, uma forma criativa, orgânica, relacional, de tornar Jesus Cristo conhecido. Eu sei que às vezes a gente carrega aqueles estereótipos, eu já falei sobre isso aqui na primeira pregação da série. A gente carrega alguns estereótipos da missão como se ela fosse uma espécie de obrigação, apenas uma obrigação moral que o cristão tem. E aí já vem o pastor me pressionar para falar para mim que se eu deixar de beber uma Coca-Cola por dia, eu vou juntar tantos R$1.000 para mandar para o campo missionário. Ô, gente, não é isso não. A missão ela tem implicações mais concretas e mais simples do que você pode imaginar. Na pregação do nosso querido Regis aqui na semana passada, isso ficou muito nítido. Ficou nítido que, às vezes, o nosso trabalho de testemunho cristão se dá, primeiramente, em relações autênticas. Na medida que você se relaciona com as pessoas de forma autêntica, em que você é íntegro naquilo que você é, na sua capacidade profissional, na sua capacidade relacional, você está realmente interessada nas pessoas, né? Realmente interessada nos dilemas existenciais das pessoas, o fardo existencial que essas pessoas carregam, o seu testemunho é potencializado, ele é natural. Né? O testemunho do Evangelho, ele brota num coração saturado do Evangelho.
Eu costumo dizer nas minhas viagens pelo Brasil, ensinando igrejas sobre o que é a missão, o sentido da relação da fé cristã com a cultura, essas coisas. Eu costumo dizer para as pessoas nas igrejas que eu vou que você não tem que ficar falando para uma igreja, evangeliza, evangeliza, evangeliza. Você tem que encher ela do evangelho. Porque na medida que nós nos enchemos do evangelho, nós nos enchemos da convicção daquilo que Cristo é, daquilo que ele fez por nós. Quando nós entendemos os desdobramentos do evangelho, ou como diz Calvino, quando a doutrina deixa de ser de língua ou de cabeça e chega até os afetos, quando nós somos atingidos por essa graça, nós não temos como dar outra resposta ao mundo, senão compartilhar a dádiva que recebemos. Então, se para você ainda é uma coisa artificial, uma coisa sintética, quase plástica, falar do evangelho para as pessoas, meu irmão, então você precisa experimentar o evangelho em instâncias mais profundas da sua existência. Você precisa entender que o evangelho precisa encontrar refúgio na sua vida. Ele precisa te afetar. Porque quando você é afetado pelo evangelho, a reação é imediata, a reação crescente é uma profunda gratidão por tudo aquilo que Deus fez. Você tem um senso de realidade, você tem um senso da concretude que é o evangelho, do tesouro que é Jesus Cristo. E por isso, você não tem como dar outra resposta a isso, senão ter uma vida afetada pelo evangelho e ter as suas palavras afetadas pelo evangelho. O testemunho vem pela vida e o testemunho também vem pelas palavras. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, ainda bem, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque fomos e somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, ou seja, chamado de gentio, de não judeu. Lembrando que os judeus são circuncidados ao 8º dia. O que é circuncisão? Existe um ritual judaico em que um menino judeu, no 8º dia, tem o seu prepúcio do pênis removido, para lembrar da aliança abraâmica, da aliança de Abraão. Então, geralmente, os judeus olhavam para o não-judeu e chamavam eles de incircuncisos, era uma forma até depreciativa. E aí diz o texto, que vocês eram chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, observe como é que o texto diz que tem alguma coisa que mudou. Agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. De ambos quem? Judeus e gentios. Foram feitos um, porque Cristo derrubou a parede da inimizade. Como Ele fez isso? Abolindo na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E assim, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, aí vem a missão, evangelizou paz. Evangelizou paz. Então você tem que ler esse verso 17, a partir do que foi dito desde o 8. É pela graça que nós somos salvos, Deus está fazendo um novo homem, Jesus Cristo, as diferenças étnicas e culturais estão sendo superadas porque Cristo derrubou a inimizade entre homens na cruz, reconciliando os povos dentro da comunidade de fé que é a igreja, e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, se referindo aí aos gentios que estão longe do povo da aliança, e paz também aos que estavam perto, se referindo aí aos judeus. Porque por ele, Jesus, ele repete, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Ou seja, você não é mais um gentio, no sentido que os judeus se referiam aos pagãos. Mas não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas são co-cidadãos dos santos, cidadão junto. E sois da família de Deus. Edificados sobre o quê? Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas.
sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, socorre-nos, Pai, nos dê inspiração, nos dê graça, para entender a Tua palavra, para entendermos o Evangelho. Nós cremos que a Tua palavra é um meio de graça, tem o poder de transformar corações cativos, iluminar mentes, corações, olhos. Pai, o Senhor tem o poder de habilitar os nossos pés para a missão, as nossas mãos para a labuta e o trabalho da obra de Deus. Nós cremos que o Teu Espírito pode nos inspirar a fazer coisas que nós não fazíamos, realizar coisas que nós não realizávamos. O Teu Espírito pode nos transformar ao ponto da gente superar a mediocridade de uma vida individualista, privada, fundada apenas em interesses privados. Pai, nós sabemos que o Evangelho tem a capacidade de nos fazer sair da gente mesmo e amar o que está lá fora, amar o outro, amar aquele que está ao nosso redor. Pai, nos inspira, nos ajude, renove a nossa igreja, a nossa fé, a nossa comunhão uns com os outros, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja testemunhado. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Paulo está endereçando sua carta à igreja de Éfeso, uma comunidade que ele mesmo se engajou na promoção, na plantação dessa igreja. Quem leu aí Atos já, capítulo 19, vai se lembrar do grande avivamento, grande despertamento do cristianismo na comunidade de Éfeso, em que os homens e as mulheres traziam seus livros de feitiço à praça pública, renunciando suas práticas religiosas pagãs e confiando na centralidade e na suficiência de Jesus Cristo. Lembrando que por ocasião dessa missão de Paulo em Éfeso, Paulo abre uma escola missionária lá na casa de um homem, numa escola que tinha na cidade. Naquela época, na cultura greco-romana, as pessoas cediam as suas casas, lá Trajano, né? Ele cedeu um espaço da sua casa para montar uma escola de 2 anos. Paulo treinou obreiros naquele lugar com ensejo, como diz o texto de Paulo, com o objetivo de que o evangelho fosse pregado em toda a Ásia Menor. Então, Éfeso se tornou uma grande plataforma missionária. Éfeso se tornou uma grande plataforma de testemunho e expansão do cristianismo e do evangelho na chamada Ásia Menor, que seria hoje mais ou menos a região da Turquia. Olha, veja que interessante. Paulo está dirigindo a sua carta também para uma tensão que existia dentro da igreja de Éfeso. Qual era a tensão que existia? Ora, a tensão que existia era que Jesus Cristo era obviamente um judeu. Os apóstolos eram obviamente todos judeus. A igreja, entre os seus fundadores, ela era, até certo momento da história, majoritariamente, veja que ironia, composta por judeus. Mas à medida que gentios, não judeus, vão aderindo à fé, graças ao que Deus revelou aos apóstolos, está lá no Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, em que o apóstolo Tiago, junto com o apóstolo Paulo e os outros, chegam à conclusão de que eles não deveriam colocar nenhum tipo de tropeço àqueles que não eram judeus e estavam aderindo à fé em Jesus. Na verdade, Deus estava convencendo os discípulos de que Jesus Cristo era tudo aquilo que os profetas haviam previsto, de que Deus atrairia as nações para ele, que ele não seria só luz para os judeus, mas ele também seria luz para os gentios, luz para as nações, e as nações estariam sendo atraídas a Deus, ao Deus de Israel, na reconciliação oferecida pelo seu próprio Messias, que é o Cristo. Irmãos, olha que dinâmica interessante nós vemos aqui no texto de Efésios. O apóstolo Paulo está praticamente dizendo qual é a natureza da igreja. Eu vou só citar em caráter ilustrativo, porque o tema de hoje é igreja local e missão. Não sei quantos de vocês viram, mais ou menos aí por volta de 2013, naquele programa de entrevista chama TED, né, se alguns de vocês conhecem, houve uma entrevista com um neo-ateísta. Não sei se vocês já ouviram falar do movimento neo-ateísta. São ateístas militantes, ateístas assim, muito envolvidos, engajados numa missão. A missão de tornar o mundo ateu. Só para vocês terem uma ideia, na Inglaterra, tem mais ou menos uns 5 anos atrás, grupos neo-ateístas afixavam nos ônibus propagandas evangelísticas com expressões do tipo: você já pensou que Deus pode não existir? Olha, observe, isso é o que a gente chama hoje de ateísmo 2.0. É um ateísmo atualizado, um ateísmo profundamente interessado em libertar as pessoas de suas expectativas religiosas.
E um famoso neoateísta, eu sei que você já está pensando aí, alguns, Richard Dawkins, não é ele que eu vou falar, não é o Richard Dawkins que escreveu Deus um Delírio, tá? Olha o nome do livro, que interessante, Deus um Delírio, né? Provocativo. Mas não é dele que eu vou falar. Eu vou falar do Alain de Botton. O Alain de Botton, ele é um filósofo britânico, na verdade ele é suíço, mas mora na Grã-Bretanha, mora na Inglaterra, e ele fez uma palestra no TED muito curiosa. Basicamente, a palestra dele nesse programa TED era o seguinte: nós ateus temos que aprender alguma coisa com os cristãos, em particular com a igreja cristã. Vejam a ironia. Esse sujeito me escreve um livro chamado Religião para Ateus. Gente, ele é ateu. Mas ele não é qualquer ateu. Ele é um ateu militante. Ele é um ateu que está interessado em convencer as pessoas do ateísmo. É o ateísmo evangelístico, tá, gente? Deu para entender, né? E esse sujeito me escreve um livro com o título Religião para os Ateus. Aí você fala, mas como assim? Adivinha a conclusão que ele chegou? Observando como a igreja local cristã funciona, a dinâmica da igreja cristã local, as pessoas vivendo em comunidade, partindo o pão, se mobilizando para ajudar as pessoas, testemunhando o evangelho, fazendo liturgia, a ordem do culto, as pessoas comunicando a palavra, e um preocupado com o outro, um está interessado na vida do outro, um está admoestando o outro. Essa dinâmica típica da igreja local, com suas virtudes, com os seus desafios, com as suas confissões de fé, declarando a sua confissão de fé, se localizando no tempo e no espaço enquanto comunidade cristã, que é o que nós fazemos aqui com as nossas classes catequéticas, que é uma forma de promover a confissão de fé da igreja. Qual foi o grande choque dele? Ele falou assim, meu Deus, é isso que nós temos que fazer com os ateus. Nós temos que montar uma igreja ateia. Nós temos que fazer um culto ateu. Nós temos que ensinar para os ateus a descobrirem o sentido da vida. Porque se a gente dizer para as pessoas que elas só precisam perder a fé em Deus, mas como que a gente vai lidar com as angústias internas das pessoas? Com essa falta que elas possuem em si mesmas. Esse vazio existencial, esse fardo de carregar a vida nos ombros e parece que a vida é insuportável. Como é que a gente vai fazer para trazer alívio, as pessoas contemplarem o belo, sentir alegria, trazer alívio emocional para as pessoas, ou seja, aquilo que a igreja faz de forma eficiente, nós temos que aprender com eles. E aí ele propõe o seguinte, ao invés de você ler o Evangelho de João, você vai ler Shakespeare, você vai ler Platão, você vai ler a filosofia, para você encontrar alívio existencial, ou seja, uma religião ateia. Que ironia. Uma religião ateia. Olha, de alguma forma, pessoal, esse ateu percebeu que a forma e a robustez do cristianismo estava exatamente na sua capacidade de oferecer algum tipo de sentido, algum tipo de resposta às angústias das pessoas. Olha, ele vê isso onde? No culto público, nisso que a gente está fazendo aqui. Olha, eu acho que é irônico a gente pensar que um ateu está percebendo a vantagem da existência de uma comunidade visível e local chamada igreja. Veja que interessante. Um ateu está percebendo que tem alguma coisa de muito sentido nisso que nós estamos fazendo aqui hoje. E é irônico pensar que se um ateu está enxergando isso, deve ser muito estranho a gente considerar a possibilidade de que existem cristãos que estão justamente saindo desse tipo de dinâmica. Cristãos que estão exatamente desenraizando, estão se desconectando desse tipo de experiência chamada igreja local. E muitas das vezes, com alegações que nos parecem até, de certa forma, justificáveis. Do tipo, não, aquela igreja abusiva, aquele pastor, ele é centralizador, eu sofri uma certa opressão, tinha muita fofoca na minha igreja. E a gente sempre escuta esse tipo de conversa. A gente tem que ser honesto, essas coisas vão acontecer, e acontecem por aí mesmo. Mas é claro, isso não justifica a possibilidade de você viver desigrejado. Não justifica a possibilidade de você viver sem vínculos comunitários. Porque é claro, gente, que a igreja local não está aí só para aliviar as suas tensões emocionais. É claro que a igreja não está aí para ser uma casa terapêutica, uma terapia de grupo, que a gente vai lá, depois de passar um perrengue na nossa semana difícil, e aí, de repente, você passou um aperto e lembrou que Jesus existe. E aí você vai para a igreja para encontrar alívio existencial para você. Vai para a igreja para encontrar alívio emocional, porque você está com uma tensão emocional profunda. Não. A igreja se constitui em algo muito mais sólido, muito mais consistente.
A igreja se constitui na centralidade, na revelação de Jesus Cristo. É a partir de quem Jesus Cristo é a partir daquilo que ele realizou na sua morte, na sua ressurreição. É por esta razão que nós, igreja, existimos. Já falei isso aqui uma vez. Se você tirar a mediação de Jesus entre eu e você, se você tirar aquilo que Jesus faz na nossa relação uns com os outros, isso aqui vai ser tudo menos igreja. Vai ser um clube social, vai ser um grupo de escoteiros, vai ser sei lá, o que você quiser dar um nome para isso. Um grupo de terapia, né? Vai ser, sei lá, um grupo de militância política. Vai ser uma escola, menos igreja. Porque para ela ser igreja, ela tem que ser fundada na centralidade de Jesus Cristo. Igreja não existe para nenhum outro propósito. Igreja não existe para a minha glória, igreja não existe para a glória de pastor, para a glória de cantor, para a glória de ninguém. A igreja existe para um único propósito: afirmar e glorificar quem é Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos, se nós ajudamos o pobre, se a gente ajuda o vulnerável, se a gente sobe na favela para educar as crianças, se a gente vai para o hospital, para o posto de saúde, se vai para a universidade, se vai trabalhar no salão de beleza, tudo que nós fazemos enquanto cristãos, seja na igreja local ou quando ela sai daqui, nós fazemos porque nós somos uma resposta ao que Deus está fazendo no mundo. E o que Deus está fazendo no mundo? Deus está reconciliando o cosmos, o universo e o nosso planeta consigo mesmo pela mediação de Jesus Cristo. É por isso que nós existimos. E é por isso que a igreja local existe. É difícil hoje, eu participo de um grupo de missiólogos no WhatsApp, vários estudiosos da missão no Brasil, e uma das grandes discussões que existe nesse grupo no WhatsApp é: qual é o papel da igreja local na missão? Nós temos alguns aqui que são missionários em tempo integral, até ligados a agências missionárias, eles devem lidar com esse debate com alguma frequência, e sabem como que esse é o grande dilema. Na verdade, a gente fica perguntando se a gente pode considerar, mas a agência missionária não é igreja. Claro que é igreja. A igreja de Deus, ela transcende a igreja local. Entretanto, a gente tem que reconhecer que a igreja local continua tendo um papel fundamental na promoção de uma cultura missionária. Na promoção de uma cultura em que nós todos, como igreja, somos participantes de forma direta no testemunho do Evangelho. E, claro, essa participação tem vários desdobramentos, né? Tem várias implicações. Não é só no envio do missionário clássico para o campo, que é uma coisa que eu desejo muito ainda ver funcionando na nossa igreja. Desejo muito ver, se você tem essa vocação, fique esperto, porque é um projeto que está no nosso horizonte. A gente enviar missionários clássicos, no clássico eu falo missionários de carreira, para o campo. É um desejo que nós temos, que Deus nos dê recursos e nos dê pessoas com condições de apoiar projetos dessa natureza. Porque a gente precisa se envolver com isso diretamente. Vou falar disso um pouco também hoje. Mas, acima de tudo, para a gente entender o que é a igreja, principalmente a partir do que nós lemos em Efésios e em outros textos, nós precisamos entender a diferença entre igreja em sentido amplo, então atenção, igreja em sentido amplo, o que é isso? Um sentido mais completo, ou maior, global, universal do que significa igreja. Entender a igreja no sentido estrito. O que é no sentido estrito? A igreja, como ela funciona na dinâmica local. O que ela é? Essa igreja que nós estamos aqui hoje reunidos. E o que é essa igreja em sentido amplo? Bom, eu vou usar aqui um trecho da nossa confissão de fé, a confissão belga, que foi escrita em 1567 por um homem chamado Guido de Bré. Guido de Bré, tem que fazer esse treinamento do francês aqui. O Léo é meio especialista em francês, pode me ajudar aqui. Guido de Bré. Ô, gente, o Guido de Bré morreu pela Inquisição Espanhola em 1567. Queimaram ele numa fogueira na Espanha, porque ele estava espalhando o evangelho e a pregação protestante pela Europa. Ele foi denunciado e a Inquisição matou ele queimado. Ele era um missionário, um pregador na Holanda, nos chamados Países Baixos, que na época era tudo chamado de Bélgica, né? Mas, na verdade, ali a gente tem a Bélgica e a Holanda, os chamados Países Baixos. E aí, ele escreveu uma confissão que até hoje, para nós protestantes históricos, ou que não somos históricos, mas nos alinhamos com confissões históricas, que é o nosso caso, e aqui na igreja, para quem não sabe, a confissão belga é uma das confissões que nós temos adesão. Ela diz uma coisa interessante, vejam, 1567, na verdade 1529 que ele escreveu isso aqui. A confissão belga diz o seguinte no seu artigo 27 sobre o que é igreja. Cremos e confessamos
uma só igreja católica ou universal. Nós já falamos sobre essa diferença de igreja católica e igreja católica romana aqui na igreja. Todo evangélico que se preze e que confia no Cristo e na Trindade é católico, no sentido de crer numa fé universal, uma fé que acolhe todo tipo de gente e uma fé que une todo tipo de gente ao redor dessa afirmação. Por isso, católica. A palavra católico em grego quer dizer comum a todos, ou universal. Então, o credo diz assim, a confissão belga: cremos e confessamos uma só igreja católica universal. Ela é uma santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo. Ou seja, falso crente não pertence à igreja. Ponto. Ele pode estar na igreja visível, ele pode estar participando da igreja local, mas se ele não foi regenerado, se ele não nasceu da água e do Espírito, ele não é parte da igreja. Ele está numa igreja, mas ele não é igreja. Não é membro da igreja em sentido amplo. Porque ela é composta dos verdadeiros crentes em Cristo, que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo, lavados pelo sangue dele, santificados e selados pelo Espírito Santo. Isso é igreja em sentido amplo. Mas o que é igreja local? Aí a igreja local, vou usar a definição que eu achei melhor até agora, do livro Vintage Church, do Mark Driscoll, em que ele fala o seguinte: a igreja local, que é isso que nós temos aqui, é uma comunidade de cristãos regenerados que confessam Jesus como Senhor. Em obediência às Escrituras, eles se constituem sob uma liderança qualificada, reúnem-se regularmente para pregação e adoração, observam os sacramentos bíblicos, ou seja, batismo e ceia, são unificados pelo Espírito e são disciplinados para a santidade. E detalhe, se espalham no mundo para cumprir o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. E a grande comissão, que é o ide, portanto, por toda a terra, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a elas todas as coisas que vos ensinei. Então nós temos um grande mandamento para cumprir e temos uma grande comissão para cumprir. E ele vai dizer, como missionários no mundo. Para quê? Para a glória de Deus e a alegria, a nossa alegria, a alegria deles. Então, a igreja local, ela se caracteriza, obviamente, por uma identidade. A identidade da igreja local está em Jesus Cristo. Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo, tem produzido em nós uma nova vida, uma nova natureza, o que nós chamamos de novo nascimento ou regeneração. A partir do momento que somos regenerados, nós somos preparados pelo Senhor para andarmos em boas obras. Nós vimos isso em Efésios. Em boas obras que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. Muita gente não entende isso. Cristão, gente, não é salvo pelo que ele faz. O cristão é salvo pelo que Cristo fez. Uma vez que Cristo fez algo por nós, Deus mesmo, de antemão, preparou um caminho para você andar. Cristão, já falei isso aqui uma vez brincando, cristão, não existe cristão off-road. Não existe isso. Cristão que anda fora da estrada. Cristão anda numa estrada pavimentada pela graça. Cristão anda numa estrada pavimentada pelos méritos de Jesus. O caminho que nós andamos é um caminho que Deus escreveu, Deus pavimentou. É um caminho que Ele criou de obras que Ele preparou de antemão para que eu andasse nelas. Por isso o Evangelho é tão radical. Porque o Evangelho nos propõe uma peregrinação em que Cristo é testemunhado pelas obras dele em nós. Então o cristão não faz qualquer obra. O cristão não realiza qualquer tipo de empreendimento. O cristão se engaja num empreendimento que glorifica Jesus Cristo. Nós estamos edificados na pedra angular, que é Jesus, e ele desfez a inimizade. Essa é a boa nova. A boa nova, meus irmãos, é que Deus não está apenas nos reconciliando com Ele, mas Deus também está nos reconciliando uns com os outros. Por isso a igreja é um negócio tão impressionante. A igreja local, visível. Porque na igreja local e visível, que todas as diferenças sociais, culturais, étnicas, não importa, elas são dissolvidas por causa da centralidade de Jesus. Ninguém tem acesso privilegiado aos domínios de Deus. Na verdade, todos têm, mas por causa dos méritos de um único ser, que é Jesus Cristo. Já brinquei aqui com vocês que não existe esse negócio de escadinha para chegar na presença de Deus. O que existe é um mediador. Então não tem esse papo do irmãozinho que está assim com Deus e você pede oração para ele.
Isso não existe. Ô irmãozinho, ora por mim aí, você que está assim com o pai. Não, está todo mundo assim com o pai em Jesus. Quem não está assim com o pai, não está em Jesus. É simples assim. A gente fala da Maria lá, né? O crente lá, o católico, o nosso irmão católico ora lá, pede ajuda a Maria. Mas você, às vezes, pede ajuda para Maria. A irmã aqui do seu lado chama Maria, né? Que é ungidona de Jesus, né? Então aí acaba que você usa a mediação dela para chegar ao Pai. Meu irmão, é claro que a gente tem que orar uns pelos outros. Porque nós cremos no universal sacerdócio dos santos. Mas nós oramos uns pelos outros justamente porque todos nós confiamos na mediação de um único Senhor, que é Jesus Cristo. Então a igreja não se constitui na minha piedade. O que faz uma igreja boa é a minha piedade? Não. O que faz uma igreja boa é a nossa devoção, entrega e confiança a quem é Jesus e o que Jesus realizou. É isso que faz a igreja. Mas eu vou te mostrar agora como é que essa igreja se movimenta. Atenção para isso agora. Pessoal, a igreja local, ela tem dois movimentos, duas forças que o Espírito Santo opera na igreja local. Duas forças muito evidentes. Nós temos um credo que nós gostamos muito dele, chamamos de credo niceno. E lá no credo niceno diz que nós cremos numa igreja que é una, católica e apostólica. O que significa isso? Que nós cremos que essa igreja ela tem uma característica que faz ela ser única, que faz ela ter uma unidade de fé, uma confissão de fé única, mas nós também cremos numa apostolicidade. O que é isso? Cremos que essa igreja tem uma missão. A palavra apóstolo quer dizer enviado, emissário. Então nós cremos que essa igreja tem uma vocação para estar junta, mas ela também tem uma vocação para estar em dispersão. É uma igreja que tem uma vocação para ser enviada, para ser espalhada. O tempo inteiro, gente, a nossa igreja é uma igreja que se reúne e que se espalha. Quando acaba o culto aqui, vocês vão ser espalhados pelo mundo. Esse movimento da igreja ser espalhada, essa coisa que arde no coração do cristão verdadeiro, de querer sair pelo mundo, de querer servir as pessoas lá fora, de querer ajudar quem está perto de você, de apoiar um trabalho missionário lá fora, é porque a igreja tem no seu DNA, na sua natureza, uma vocação apostólica. Mas, ao mesmo tempo, a igreja tem uma vocação católica. O que significa isso? Ela tem uma vocação para estar reunida ao redor do evangelho, da palavra, do partir do pão, do batismo, da confissão de fé, do louvor público, da adoração pública, porque é aqui que nós experimentamos a nossa identidade católica, a nossa identidade universal. Está claro isso? Vocês estão entendendo isso? Agora observe, são dois movimentos. Qual é a tensão que existe aí? Às vezes um cristão, eu vejo isso muito quando dou aula nas escolas missionárias no Brasil, muitos jovens missionários que romperam completamente com a igreja local. Isso é muito comum. E fala assim, eu sou missionário, vou para o campo e não cria vínculo comunitário nenhum. Por quê? Por causa do afã de querer cumprir a apostolicidade da igreja, a vocação que a igreja tem de ir para fora, ela esqueceu que essa igreja também é católica, ela se reúne, ela tem uma identidade, ela precisa de sacramento, de palavra, ela precisa ter raízes comunitárias. Geralmente, as tensões que nós vemos hoje é justamente sobre esses dois pontos. Igrejas que são muito católicas, no sentido de estarem muito congregadas, juntos, as pessoas não conseguem fazer nada para além da igreja local. Ou igrejas que estão completamente, ou pessoas que estão completamente absorvidas pela missão e perderam completamente a noção de que elas precisam estar enraizadas numa igreja local. Porque é lá que a sua identidade vem, é lá que você experimenta o Cristo, é lá que você se expõe aos meios de graça. O que a gente tem que fazer, então? Reconhecer que a igreja tem dois movimentos. Ela tem um movimento que puxa ela para dentro, porque é aqui que a gente parte o pão, é edificado, é aqui que a igreja te envia, é aqui que a igreja te treina para você fazer o que você tem que fazer lá fora, mas quando você está lá fora, não se esqueça de onde você é. Porque é lá fora que a igreja te enviou, é verdade. E é lá fora que você vai levar a luz do evangelho que você se alimentou aqui. Porque é na catolicidade que você encontra o subsídio para testemunhar lá na sua apostolicidade. A igreja é apostólica, é verdade, mas ela é católica também. Então a igreja tem dois movimentos. A gente fala que é um movimento que puxa você para o centro, movimento centrípeto, e um movimento que te empurra para fora, que é um movimento centrífugo. A gente, quem estudou física aí lembra disso, né? São dois movimentos. E o que faz a igreja? Justamente um equilíbrio entre esses dois movimentos. Se você cair no campo missionário e romper com seus vínculos comunitários, se você ficar ansioso pela missão e enfraquecer sua vida comunitária, sua missão já está comprometida. Ela já está fadada ao fracasso. Porque você é um cristão desenraizado. É um cristão sem catolicidade, sem identidade. Você não vai ter nem o que falar.
Você vai ser absorvido pelo trabalho missionário. Gente, lembra de Israel. Quando Moisés mandou Israel andar no deserto, lembra do tabernáculo? Qual era o movimento? Quem determinava o movimento do tabernáculo? De parar e andar? O próprio Deus, que deixava uma nuvem em cima do povo, e essa nuvem, quando ela se movimentava, o povo se movimentava. Quando a nuvem parava, eles montavam um tabernáculo e ficavam lá adorando a Deus. Esse movimento de andar, parar e adorar a Deus, andar, parar e adorar a Deus, é exatamente o movimento que caracteriza a igreja. A igreja ela está o tempo inteiro em um movimento para fora de si mesma, mas tem hora que Deus vai falar, para e volta. Até Moisés fazia uma oração, volta, Senhor, para os milhares e milhares de Israel. E ele fazia uma adoração lá com o povo, e aí os levitas montavam um tabernáculo, e acontecia de novo um culto litúrgico, uma adoração pública. Mas depois a glória se movimentava, a nuvem da glória de Deus se movimentava, os levitas desmontavam o tabernáculo, as tribos guerreiras iam para frente, os sacerdotes recuavam. Olha que interessante. Os guerreiros iam para frente, os sacerdotes recuavam e o tabernáculo continuava caminhando até chegar à terra da promessa. Irmãos, se você não entender que nós, como igreja, temos esses dois movimentos, nós não vamos entender a função da igreja local para a missão. O que faz a igreja local se envolver com a missão é entender o movimento da graça de Deus a partir do que a igreja é. A partir do que a igreja é. Então, eu quero agora te admoestar com carinho. Com carinho. Meu irmão, eu quero te encorajar. Eu espero que você escute isso e responda isso com graça. Responda isso com generosidade. Meu irmão, eu quero te desafiar a você ser mais intenso no seu testemunho apostólico. Eu quero te desafiar a se envolver de forma mais intensa com o testemunho do evangelho onde você está. Porque se você está achando que cristianismo é você vir aqui, ouvir uma boa palavra e ir embora para casa, você está completamente enganado. Se o que você está ouvindo aqui não está provocando nenhum tipo de efeito, mudança nos seus paradigmas, na sua compreensão de mundo, na sua resposta às pessoas que estão ao seu redor, carentes de ouvir essa palavra, precisando, sedentas, áridas, com um coração completamente endurecido por causa da sua timidez, você não conseguiu ter a capacidade de se compadecer. Eu não estou falando para você falar do evangelho para ela ainda não. Eu estou falando para você de se compadecer. O seu movimento agora não é ir lá segunda-feira e fazer isso, não. Ao contrário, é se expor mais aos meios de graça e pedir para Jesus inflamar o seu coração com a revelação dele. Isso pode ser sintomático. Isso pode significar simplesmente que o seu coração está se tornando secularizado. O que é tornar um coração secularizado? Um coração que parece que Cristo não tem domínio. Uma existência que parece que Cristo não te atingiu. O seu coração não se compadece, o seu coração não se mobiliza, não se articula, não se move. Meu irmão, existem diversas formas de a gente tornar Cristo glorificado. Se você tiver dúvida de como fazer as coisas na obra de Deus, eu estou à sua disposição, meu gabinete está aberto aqui para te ajudar. A minha vocação aqui é te ajudar na área vocacional. Os nossos pastores todos, graças a Deus, têm condições de te orientar nesse sentido. Trabalho não falta. Como dizia o meu amigo Marcel, lá do CAD, de tédio você não morre. Não morre. Porque Deus tem um campo branco para a ceifa e nós temos muito trabalho para fazer. Trabalhos que envolvem a nossa igreja local, trabalhos que envolvem as nossas comunidades, trabalhos que envolvem a nossa tarefa de tornar Cristo conhecido. Pensa nos lugares que Deus te colocou, oportunidades que Deus está te dando. Não encare o seu trabalho e a sua profissão apenas como um lugar que você vai ter lucro e vai fazer o seu projeto de carreira. Encare o seu trabalho como uma oportunidade da graça para você tornar Deus honrado entre as nações, glorificado. Bom, o Tim Keller vai dizer o seguinte, que essa é a diferença básica entre uma igreja que é organização e uma igreja que é organismo. A igreja tem que ser as duas coisas. Ela tem que ser um organismo e tem que ser uma organização. Hoje em dia as pessoas têm muito medo dessa palavra organização. Eu conheço muita gente traumatizada com instituição. No meu gabinete eu recebo algumas pessoas assim. Muito traumatizadas com instituições. E às vezes chegam aqui na igreja com um pouco de precaução, né, porque a gente tem um sistema de discipulado, um programa educacional. E as pessoas, nossa, mas a igreja não precisa ser assim, ela pode ser mais orgânica, mais espontânea. . Então, meus irmãos, na verdade a igreja tem que ser as duas coisas.
Não é à toa que a Bíblia vai usar analogias orgânicas, biológicas, para falar da igreja. Às vezes a igreja é comparada a uma videira, oliveira, a igreja é comparada a uma planta, uma árvore que cresce, porque mostra o elemento orgânico. A igreja é comparada a um corpo, né? Ao corpo, que é completamente orgânico. Mas é verdade também, nós lemos em Efésios, que a igreja é comparada a uma construção. Às vezes a igreja é comparada a um prédio em que você está construindo um templo, um lugar onde Deus é adorado. A gente precisa ter esse bom senso de entender que a igreja ela é orgânica, mas ela também é uma organização. Ela é uma organização porque aquilo que Deus nos confiou, na medida que o desafio aumenta, nós precisamos organizar mais essa estrutura, de modo que Cristo seja de forma mais eficiente comunicado. Por exemplo, é muito comum pessoas hoje que têm crise com a igreja local, e eu indico um livro para vocês, é o livro do Kevin DeYoung, da Mundo Cristão, que se chama Por que Amo a Igreja. Muito bom esse livro, né? E esse livro é interessante porque ele vai mostrar que muitos cristãos citam como exemplo que os grandes avivamentos acontecem em lugares que não têm igrejas institucionais. Aí citam sempre o exemplo da China, onde existe uma igreja chamada underground, uma igreja clandestina. As pessoas não podem adorar de forma pública, sem serem censuradas pelo governo. Então elas vão para debaixo dos porões, em lugares orgânicos, onde você não tem uma instituição forte. Tudo é espontâneo, porque não tem nem jeito de se organizar institucionalmente. E as pessoas falam, está vendo? A igreja que cresce é a igreja que fica em células, em lugares clandestinos, sem organização, sem instituição, e ela funciona muito bem lá. E aí o Kevin DeYoung fala uma coisa interessante nesse livro. Ele diz assim, vá lá e pergunte para os crentes chineses se eles gostam disso. Vai lá e pergunte para os crentes chineses se o que eles amam fazer é viver como igreja underground. Claro que não. O sonho dos chineses é ter liberdade para poder ter escola dominical, escola teológica, faculdade para treinar pastores. O sonho deles é ter uma igreja que tem estrutura para poder encaminhar os cristãos, espalhar o evangelho, não é estarem reprimidos, sob poder, sob opressão política, sem poder testemunhar o evangelho de Cristo com liberdade. Meus irmãos, a partir do momento, eu costumo dizer que é muito comum pequenos grupos, ditas igrejas orgânicas, que não têm placa, não têm denominação, elas serem muito felizes até o momento que começa a ter um monte de filho. Quando seus membros começam a ter um monte de filho, e aí você começa a se preocupar com a educação cristã, aí você já começa a ter pepino com essa instituição frágil, com essa não institucionalidade. Porque você vai ter que minimamente organizar um espaço para atender as crianças, minimamente ter uma estrutura para poder educar as pessoas, então não tem jeito. Não tem como escapar de uma mínima organização. Porém, a organização não pode ser inimigo do organismo. Ela não pode conter o movimento orgânico do Espírito Santo na igreja. Ela não pode reprimir a ação da graça de Deus, movimentando a igreja de forma espontânea, de forma natural, para que o evangelho de Cristo seja testemunhado. A partir do momento que a organização reprime o organismo, a organização que tem que ser disciplinada, e não o organismo. Então, a gente não tem que criar um problema, uma tensão aqui. É claro que o organismo tem lá os seus problemas. Porque se ele não crescer de forma organizada, você tem uma planta. Se você não for podando ela ali para crescer de uma forma organizada, ela vai sair tomando conta de tudo. Então você tem que também trabalhar, a organização serve para dar direção ao potencial orgânico da igreja. Então é o equilíbrio que nós precisamos ter. Então o Tim Keller, no livro dele, Igreja Centrada, diz o seguinte, uma igreja centrada é tanto um organismo quanto uma organização. Como a igreja é uma organização estável, com tradições herdadas, confissões de fé, ela também é um movimento dinâmico do Espírito Santo. Observa as duas faces. Ministramos com equilíbrio, enraizados em nossa tradição de igreja, por isso nós temos confissões de fé, porém, cooperando com o corpo de Cristo para alcançar a nossa cidade com o Evangelho. Então, por exemplo, nós estamos fazendo uma mobilização para ajudar a Mariana. Eu estou em contato com missionários da Jucum, contatos com irmãos da Batista da Lagoinha, contato com irmãos de outras agências missionárias, de instituições cristãs humanitárias. Observe, essa é uma obra de quem? Da igreja instituição? Não. É uma obra de uma igreja orgânica, que está em unidade com outras comunidades de fé por causa de uma causa comum. Apoiar uma cidade que foi atingida por um desastre da natureza que não vou nem discutir. Mas, enfim, está aí o problema. Qual é a função da igreja? Se mobilizar. Qual é a função da igreja? Promover unidade para tornar o apoio cristão a essas famílias que estão lá atingidas por esse desastre um pouco mais tolerável, um pouco menos dolorosa.
Né? Então isso, irmãos, é um desafio que vai para além da igreja como organização. A igreja como organização se mobiliza, convoca, mas ela precisa se abrir para outras possibilidades também. Então isso é bom porque muita gente acha que a gente é meio sectário aqui, né? Que a gente é meio isolado. Não é não. Tá? Nós temos profundo interesse em estarmos com outros irmãos, caminharmos com outros irmãos para promover o evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, Calvino já dizia isso, que a nossa linguagem tem que ser uma linguagem mais próxima do nosso universo. O universo está ao nosso redor. E aí entra o papel também da igreja local. A igreja local, escute isso com atenção, ela é uma igreja encarnacional. Eu não falei reencarnacional, tá? Eu falei encarnacional. Ou seja, ela é uma igreja que se faz carne. Como assim? Ela não é uma igreja alienígena. Não é uma igreja alien. Ela não é um gueto cultural. A igreja precisa, como disse o Regis, eu olho para vocês e vejo vocês normais. Porque tem igreja que você entra, as pessoas não são normais. Né? Você entra em igrejas, as pessoas elas são obtusas, moralistas, muito julgadoras. Não que aqui não tem essas coisas, tá, gente? Tem também. Mas assim, menos, né? Eu acho que menos. Com as minhas andanças tem um pouco menos. Mas assim, aquela igreja moralista, aquela igreja que as mulheres estão de véu. Já viu esse tipo de coisa? Aí o homem está de um lado, a mulher do outro. E aí as pessoas têm uma dinâmica assim, muito legalista. Não. A igreja precisa ser normal em um certo sentido. A igreja precisa funcionar com uma certa normalidade. Por que ela precisa ter uma certa normalidade? Porque nós lidamos com gente que precisa do evangelho tanto quanto nós fomos alcançados. Então a igreja precisa ser porosa. Essa é a expressão que o Keller usa. Ela precisa ter poros. Poros de circulação de pessoas. O não cristão tem que entrar aqui dentro e tem que se sentir bem aqui dentro, o que não significa que não vai ser confrontado, como nós somos também pelo evangelho. Mas ele tem que sentir, a gente não precisa pôr um fardo sobre o não cristão desnecessário, porque o evangelho já é confrontador o suficiente. Então a gente precisa ficar inventando penduricalhos. Né? Eu conheço pessoas assim que se dizem cristãs, que são radicalmente julgadoras em relação ao estereótipo das pessoas, o que elas vestem, o que elas usam, se tem tatuagem, se não tem tatuagem, se usa brinco, se não usa, se usa alargador e não usa, se usa piercing, se não usa. Gente completamente moralista. E a Bíblia não tem um versículo para restringir esse tipo de coisa. Mas o sujeito insiste em querer julgar as pessoas pela aparência. Insiste em ser crítico em relação às pessoas pela aparência. Você pode até não ter o gosto que as pessoas têm. Mas como dizia o Mark Driscoll, quanto ao evangelho, rigorosos. Quanto à verdade evangélica, ortodoxos. Quanto a questões culturais, gente, vamos parar com a piração. A gente não precisa criar uma barreira cultural com as pessoas. Suspende o seu moralismo, por favor. Você não é salvo pelo que você faz. Você é salvo pelo que Cristo realizou. E quando você sabe que Cristo te alcançou e você era um trapo podre de pecado, como eu, igualzinho a mim, a não ser que você tenha um privilégio aí que eu não sei, um ser iluminado, mas para mim o evangelho me disse que eu era um caco morto. Eu estava morto nos meus delitos e pecados e Jesus me amou. Então eu não tenho nenhum tipo de privilégio em relação a ninguém. Ninguém. Jesus Cristo se compadeceu de mim, Jesus Cristo me amou, se compadeceu de mim, me abraçou nos meus delitos e pecados e me fez ressuscitar com Ele. Ele fez isso com você. Você não tem nenhum privilégio. Do contrário, que você é uma pessoa orgulhosa. Se o evangelho não te equaliza e não me equaliza, não nos coloca iguais perante quem Deus é, nós ainda não entendemos o evangelho. Por isso que quando um irmão chega aqui, não cristão, eu me compadeço com ele, porque ele era igualzinho ao que eu era antes de conhecer a Cristo. Então a igreja tem que estar permeável, ela tem que ser acolhedora, ela tem que saber receber as pessoas. E é caro, né, gente? Na medida que o evangelho vai sendo exposto, as pessoas vão testando os seus próprios ídolos. As pessoas vão vendo se o seu coração não está cativo de uma idolatria interna. Se o coração não está tomado por uma série de falsos deuses que estão querendo tomar conta da vida daquela pessoa. E essa é uma das tarefas da igreja local. O Keller levanta pelo menos 6 marcas de uma igreja missional. Eu só vou destacar algumas, pequenas. São 5 que eu vou destacar. Dá 6 só 5. Primeira coisa, uma igreja missional é uma igreja que confronta os ídolos do seu tempo. Quais são os ídolos do nosso tempo? Primeiro, o individualismo. O individualismo. Essa tendência humana que a gente tem de voltar para a gente mesmo.
todo o nosso esforço, todo o nosso amor, toda a nossa energia de fé e religião é voltado para a nossa própria vida. É a nossa incapacidade da gente sair da gente mesmo, da gente se descentrar. Um outro ídolo moderno, o hedonismo, essa obsessão moderna pelo prazer. O prazer e o entretenimento, como uma forma de entorpecer a mente, porque a pessoa não dá conta da vida, então ela tem que entorpecer a mente. Como? Se entretendo com alguma coisa, né? Ou se embebedando, se drogando, ou tendo muito prazer, seja de qual natureza, sexual, sintética. A nossa cultura tem um outro ídolo, é o narcisismo, tipicamente da nossa cultura facebookiana. Tá? Que é essa cultura da autodemonstração, da autopromoção, do zelo pela própria imagem, pela própria reputação. Todos nós podemos cair nessa armadilha, a começar por mim que sou pastor. Tá? A gente peca também. A gente pode cair numa armadilha como essa, da gente ser tomado por essa sedução narcisista, de tentar se autopromover de alguma forma. A gente pode ser vítima, por exemplo, de um consumismo desregrado. Vítima, por exemplo, de uma tendência de querer aliviar as tensões consumindo e consumindo mais. A gente perde a capacidade de ser frugal, de ser simples, de aprender a se contentar com o que tem. O que falar, por exemplo, da nossa atual idolatria ideológica, dos dois lados, da esquerda e da direita. Essa obsessão de achar que uma ideologia humana, seja ela qual for, liberal ou progressista, de tornar a vida humana melhor. Como se nós, seres humanos, tivéssemos a capacidade de fazer do mundo um paraíso com a nossa própria força. Não dá. Por isso que existe graça. É porque a gente não tem condição de fazer isso. É claro que nós podemos nos mobilizar para tornar a vida humana melhor. É claro que nós podemos nos mobilizar para tornar a vida humana mais justa, mas sem pretensões de querer estabelecer um reino que só Cristo pode estabelecer. É claro que nós temos que superar outras idolatrias. Por exemplo, nós vivemos hoje diante de um cenário que tudo é relativo. A moralidade é relativa, a sexualidade é relativa, a questão de gênero é relativo. Hoje nós vivemos uma cultura que relativiza quase tudo. Tudo isso é idolatria. É a tentativa de colocar aquilo que é temporal como absoluto. E não colocar o eterno como absoluto. É claro que nós vamos errar. É fácil você detectar um ídolo. Já falei sobre isso uma vez. É quando você vê que quando você perde alguma coisa, quando você pensa na possibilidade de perder alguma coisa, você fica arrasado. Você dá até frio na sua barriga. É fácil detectar quando a gente está devotando a nossa existência a um falso Deus. É quando você pensa que, se eu perder o dinheiro, eu acho que eu ia perder o sentido da minha vida. Se eu perdesse a minha mulher, eu acho que ia morrer. Se eu perdesse meu filho, eu acho que minha vida ia acabar. Se eu perdesse a visão, eu acho que eu não sei o que seria da minha vida. Então você começa a testar uma série de fatores que se você perdesse os seus títulos, suas capacidades, alguma habilidade que você tem, sua vida ia acabar. Meu irmão, a sua vida vai acabar se você perder Deus. Se você perder a revelação de Deus em Jesus Cristo. Porque se você tem Jesus Cristo, mesmo que você perca um olho, mesmo que você perca uma perna, você perca seus bens, você já é herdeiro de todas as coisas. E isso não é utopia. Pode parecer utópico para a gente que está muito agarrado ao tempo presente. Mas quando você beijar a morte, vai ser a única coisa que vai dar sentido para você quando você passar para o outro lado. Então não subestime o poder da ressurreição de Jesus Cristo. A igreja local também é, segundo ponto, uma igreja preocupada em contextualizar a sua mensagem. A gente precisa urgentemente superar essa linguagem de gueto que às vezes nós adotamos quando igreja. O que significa isso? Você entrar numa igreja e a linguagem que aquela igreja adota, ela usa, é uma linguagem que parece outra. Eu não estou nem chegando no nível de falar línguas estranhas não, tá, gente? Eu estou falando de língua portuguesa mesmo. Mas aí você fica naquele jargão evangélico clássico. Tipo, ô varão, ô varoa, pega a bênção aí, olha o anjo ali com a bandeja cheia de chave, não sei o quê. Porque aí, levita, vem aqui adorar o Senhor. Então aí você vai usando aquele jargão, aquela linguagem, o evangeliquez. Né? O evangeliquez. E aí o não cristão que chega na igreja simplesmente não sabe o que você está falando. Porque a sua linguagem é uma linguagem de gueto. Está amarrado? É uma linguagem de gueto. É uma linguagem tribal. Tribal.
Então a nossa linguagem precisa ser mais óbvia, precisa ser mais clara, ela precisa ser relevante, as pessoas precisam entender o que nós estamos comunicando. É claro, se você chegar com essa linguagem tribal, as pessoas vão falar, que povo estranho. Gente, cristão precisa ser um pouco mais normal nesse sentido. Precisa ser um pouco mais normal. Em outro sentido, nós não somos normais de qualquer forma. Tá? Qual outro sentido? A gente não compactua com alguns valores que o nosso mundo compactua. Isso é óbvio. O Regis falou sobre isso no domingo passado. A gente não consegue ter compatibilidade com uma série de coisas. Por isso nós somos cristãos. Porque, em certa medida, meus irmãos, nós somos encarnacionais. O que significa isso? Nós nos fizemos carne. Jesus não fez isso? Saiu da eternidade e virou gente para te amar? Então você precisa sair do limbo da igreja local e entrar no seu ambiente de trabalho e ser gente, normal, se relacionar, usar uma linguagem que as pessoas vão te entender, adotar uma postura de vida em que as pessoas vão te reconhecer como uma pessoa que tem pontos de contatos culturais com ela. Eu até citei um exemplo um dia para trás de um jovem cristão que estava no ambiente da universidade e a conversa do pessoal era sobre música. E aí um estava falando sobre Coldplay, outro falando sobre U2, outro falando sobre um monte de... Aí o camarada fala, meu negócio é Rebanhão, meu negócio é Fernanda Brum, meu negócio é... Irmão, esquece, Fernanda Brum não vai funcionar na universidade. Não vai funcionar na universidade. Então você tem que chegar na universidade e tem que saber a linguagem cultural do seu tempo. E a partir da linguagem cultural do seu tempo, você oportunizar o testemunho do evangelho. Com todo o respeito, que eu acho que a Fernanda Brum tem até umas músicas legais. Mas não acho que é adequado para determinados contextos culturais. É porque você está num gueto, você está vivendo num gueto em que você não tem repertório cultural nenhum para navegar no mundo e testemunhar o evangelho de Jesus. Pensa em Paulo, gente. Paulo vai para o Areópago, lá em Atenas, Atos 17. Paulo chega lá em Atenas, no Areópago. Primeiro lugar que Paulo vai pregar o evangelho, que ninguém entendia a Bíblia. O que dirá falar dessas linguagens nossas? João, abre a Bíblia aí, irmão. João, o cara não sabia nem o que era isso. Paulo chega em Atenas. Primeira coisa que Paulo faz, antes de bater papo com os filósofos sobre o evangelho, Paulo começa a andar na cidade de Atenas. E Paulo começa a estudar a cultura ateniense. Ele começa a compreender como os atenienses funcionavam, como que era o culto deles, a cultura deles. Aí então Paulo se sente relativamente preparado, vai até o Areópago, que era um lugar onde os filósofos ficavam conversando sobre o sentido da vida, a existência e coisas assim. É o que os gregos faziam em vez de jogar futebol pelado no final de semana. Né? Então eles ficavam falando sobre isso. E aí Paulo vai lá, entra no Areópago, e quando Paulo chega lá, vai ver se Paulo cita um versículo bíblico. Vai ver se Paulo cita um texto do Antigo Testamento. Paulo cita os poetas gregos. Ele cita os poetas gregos, poetas não cristãos, que falaram coisas que tinham um ponto de contato com a realidade cristã. Você viu o que o Pedro falou aqui? Toda pessoa, pela graça comum, tem um pontinho ali da graça que você pode oportunizar. Ninguém é totalmente ignorante da graça de Deus. Você olha, discerne, e a partir daquele altarzinho você expande a pregação do evangelho. Paulo fez isso. E Paulo disse, olha, andando pelos vossos altares, vejo-vos que sois acentuadamente religiosos. Paulo não discrimina o fato de eles serem religiosos, não. Só que ele diz o seguinte, mas eu vi no meio dos vossos altares um altar dedicado a um Deus chamado desconhecido. E é precisamente, olha a linguagem de Paulo, gente, é radical. E é precisamente esse Deus que vocês adoram sem conhecer que eu vos anuncio. Perfeito. O problema é que nós perdemos a capacidade de ler os altares da cultura. O problema é que nós perdemos a capacidade de ler no olhar do outro, na vida do outro, essas janelinhas que a graça abre para a gente poder testemunhar o evangelho. Irmãos, vamos tornar a nossa vida mais porosa, mais aberta à possibilidade de outras pessoas serem atingidas com a graça de Deus. É claro, terceira marca, a igreja local se envolve com missão quando ela engaja e promove entre os seus membros o que é viver uma vida cristã em todos os aspectos da sua vida. Isso é o que nós já estamos fazendo aqui nessa série, vocês vão ouvir muito sobre isso. O que é ser cristão na cultura, na arte, na ciência, em todos esses aspectos. A nossa igreja em particular, e nosso pastor em particular, o próprio Léo, que está aqui, que é presidente de uma associação cristã, que trabalha com essa relação entre fé cristã e ciência, fé cristã e outros campos de conhecimento, sabe disso. A gente é bem envolvido com esse campo. Esse campo de integrar a fé cristã com outras dimensões da vida humana. Meu irmão, existe uma forma extraordinária que Deus nos deu de cumprirmos os dois grandes mandatos. Deus nos deu um grande mandamento de amar. Como que você ama o próximo? Fazendo o que você faz com excelência. Fazendo o que você faz bem feito.
honrando Cristo a partir do seu serviço. Você é mecânico, faça isso amando o próximo. Você é cabeleireiro, faça isso amando o próximo. Você é cientista social, cientista político, faça isso amando o próximo. Você é engenheiro, faça isso amando o próximo. Não importa o campo de atuação, professor de escola pública, atua na ONG, no projeto social, meu irmão, faça isso porque você ama, porque esse é o mandamento de Jesus. Esse é o grande mandamento. Mas lembre-se, nós temos também uma grande comissão. Então o meu serviço, o meu cuidado com o outro, pavimenta o caminho para o testemunho verbal. Gente, o que mais tem nesse mundo é pessoas que têm um imaginário sobre o que significa ser evangélico. E está difícil mesmo a gente dizer o que é ser evangélico atualmente. Tenho que concordar. A gente vê, a pessoa fala evangélico, já pensa na bancada evangélica. Aí ferrou tudo. É quase em tempo real. Né? O que você tem que fazer, então, num mundo como o nosso, em que as pessoas estão se tornando cada vez mais pós-cristãs, pós-igreja? Como é que você consegue testemunhar Jesus Cristo sem ser associado com a banda podre? Como é que você faz isso? Meu irmão, sendo autenticamente cristão no seu ambiente de trabalho. A gente escuta isso direto aqui na igreja. As pessoas dizendo que uma pessoa chegou para ele e falou assim, mas você é evangélico? Você é cristão? Como assim? Mas você gosta dessa música, você ouve isso, você fala disso, mas você é diferente demais, você não é possível que você... Não, eu sou evangélico. E a pessoa assusta. A pessoa assusta, né? Eu ia contar uma história aqui, mas não vou contar, não desisti. Não vou contar. Não. Agora passou. Ô, gente, é porque, na verdade, o grande desafio que nós temos hoje como igreja é tornar para as pessoas o que significa ser evangélico menos um espantalho. Porque as pessoas olham para o cristão e acham que é um espantalho. A gente tem que desfazer o espantalho e mostrar a face do que significa ser cristão de verdade. Claro que isso vai exigir de nós ser simplesmente cristão nos nossos ambientes. Nosso testemunho moral, nosso testemunho de diligência, a nossa capacidade de perdoar. Se o ambiente de trabalho é fofoqueiro, você está pacificando todo mundo. Isso tem uma série de implicações. E é aí que nós temos que ser radicalmente diferentes. Neste aspecto que nós temos que ser diferentes. E não em aspectos que são desnecessários ser diferentes. Né? Ninguém pode chegar de burca no trabalho. Deu para entender, né? Não é a sua tarefa. Ô, gente, a nossa comunidade é contracultural. O quarto aspecto, caminhando para o final. Contracultural, por quê? Olha, como que nós criticamos o individualismo? O ídolo que eu citei agora há pouco. Quando a gente vive uma vida descentrada. Quando o tempo inteiro no seu ambiente social você está preocupado com o outro. Você está preocupado com... Faça esse exercício. Suspende um pouco essa tensão que tem aí dentro de você, dentro de nós. Suspende um pouco essa tensão que você tem de estar sempre preocupado com você, com o seu bem-estar, com a sua estabilidade, sua segurança. Suspende um pouquinho e faz essa experiência de olhar para o outro. De descentralizar a sua atenção. Adota uma pessoa para você sofrer com ela. Um amigo seu do trabalho foi lá e teve... A mãe infartou. O pai teve um AVC. Se compadece com ela. Adota uma pessoa, faça a experiência. E se compadece, se preocupa autenticamente com o problema dela. Deixa ela se assustar, não tem problema. É isso que um cristão faz mesmo. Sofre com ela, diz para ela que você está orando por ela. Diz para ela que você está preocupado. Manda uma mensagem no zap para ela, estou te dando dicas práticas. Mande um zap para ela e diz para ela, como é que está o seu pai? Eu estou preocupado com você, preocupado com ele, como ele está? Olha, eu estou orando por você. Não faça isso de forma demagógica, não faça isso porque você está realmente comprometido em amar aquela pessoa. É muito fácil, gente, testemunhar a fé cristã. É muito fácil você desconstruir estereótipos sobre o que significa ser evangélico. É assim que nós combatemos o individualismo. Como? A gente rompendo com o nosso próprio individualismo. Como que você critica a cultura hedonista? Olha, vivendo uma vida que está para além do prazer. Muita gente hoje está acabando com o casamento, por quê? Porque não tem mais prazer. Está acabando com o casamento por quê? Porque não sente mais nada pelo cônjuge. Eu já falei sobre isso aqui. O mesmo princípio que orienta o movimento LGBT para definir o que é orientação sexual é o que muito cristão está usando para desfazer casamento. É o que ela sente. E o Guilherme já falou sobre isso aqui, não vou repetir, que o cristão se mantém junto com o outro num casamento por causa do compromisso moral, que é muito além do que simplesmente ter prazer. E é incrível, porque na medida que você se compromete moralmente com o outro, você acaba desfrutando de prazer. Mas se o prazer se tornar o objeto principal da sua relação, ele vai estar fadado ao fracasso. Porque vai chegar em algum momento da sua vida que vocês não vão ter muito prazer. Vocês podem ter só desprazer. Mas o que mantém um casal junto? O compromisso moral. O compromisso moral que vocês têm com Deus, diante dos homens, diante de Deus, de manter o matrimônio.
Como que nós criticamos o relativismo? Quando nós temos uma vida cheia de valores morais sólidos, consistentes. Você não é moralista, mas você tem valores morais consistentes. Você você faz um esforço para tornar a sua vida um testemunho público de quem Cristo é. Claro, em termos morais. Como que você critica o consumismo? Sendo generoso. Vivendo uma vida de contentamento. Lembra de Paulo? Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Meu irmão, isso é cristianismo hardcore. Mas é cristianismo. É aprender a arte do contentamento. Viver com pouco ou viver com muito, não importa. Meu coração está grato, porque eu já recebi todas as coisas em Cristo Jesus. É assim que nós respondemos o consumismo. Nós respondemos ao consumismo quando nós abrimos mão de determinados confortos que são até lícitos, diversões que são até lícitas, para simplesmente manifestar generosidade ao que não tem ou ao que não pode ter. Como que você critica tudo isso? Vivendo uma vida cristã integral. E para terminar, eu quero lembrar aqui de um texto de Atos capítulo 2, verso 46 e 47, que diz que os discípulos perseveravam diariamente unânimes em oração no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria. Ô, gente, o povo crente está precisando ser mais alegre, ter mais alegria, ter mais júbilo, mais gratidão, ter mais sorriso no rosto, a capacidade de acolher o outro melhor, ser mais hospitaleiro, mais alegre. E olha o que diz o texto. Eles partiam pão com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha que bacana, oh, Deus, volta a sua igreja a ser assim de novo. Contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto o quê? A igreja partia o pão, orava, fazia tudo isso. Adivinha o que Deus ia fazendo? Ele ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Que coisa maravilhosa. Vamos orar. Vou pedir aos diáconos que já se posicionem com os elementos da ceia. E aí eu quero que enquanto você, nessa oração, enquanto você recebe os alimentos, lembre-se, Jesus está te alimentando, Jesus está te nutrindo com os elementos que você vai receber agora, que é uma resposta à palavra de Deus, porque Ele